Prezados alunos e alunas, sejam bem-vindos ao nosso curso de Programação CNC, aula 4, Sistema de Coordenadas Absolutas. Vamos lá. Muito bem, o Sistema de Coordenadas Absolutas é designado pelo G90, tá? Então, toda vez que a gente quiser começar um programa e trabalhar com o Sistema de Coordenadas Absolutas, nós vamos colocar o G90, tá? E aqui nós vamos fazer um estudo de como funciona o nosso sistema, né? Então nós temos aqui uma peça, tá? Uma peça com vários diâmetros, né? Várias coordenadas aqui, tá? E nós vamos ver como é que funciona o nosso sistema de coordenadas. Então aqui, muito importante, nós temos aqui o nosso zero peça, tá certo? Nesse caso aqui eu nomeei o G54, que é o mais comum, mais normalmente utilizado, né? Nós já vimos na aula passada que eu posso utilizar o G54, G55, G56, G57, G58 e G59. Todos eles são absolutamente iguais, você usa o que você quiser. Nós vamos usar hoje o G54 e à medida que o nosso curso for progredindo, a gente começa a usar o outro para vocês também ficarem sabendo da utilização dessa outra função de zero peça, tá? Aqui nós temos uma ferramenta, né, que eu coloquei aqui T0101, é a nossa ferramenta da posição 1, tá certo? E o que nos interessa aqui é verificar a função de posição, né, que é a função x e z. Aqui a gente já viu ontem, né, se eu coloquei o meu zero peça aqui, então o meu sistema de coordenadas começa a contar a partir daqui, né? Eu tenho aqui o meu eixo z, vamos botar aqui o z, tá certo? E aqui nos diâmetros eu tenho o eixo x, tá? Então vamos ver como é que se comporta isso aqui, tá? Então nós vamos fazer uma tabela, tá certo? Para que a gente possa mandar essa ferramenta para todos esses pontos, né? O ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, o ponto 5, o ponto 6, o ponto 7 e o ponto 8, ok? Então vamos começar lá. Bom, primeiro ponto, o ponto 1. O ponto 1 é aqui no centro da peça, tá certo? E na face da peça. Ora, esse ponto está coincidindo exatamente com o ponto 0, tá certo? Do G54, né? Então eu já posso saber que este ponto aqui, tá? É o ponto X0, Z0, ok? Então vamos começar a preencher nossa tabelinha aqui, ó. Puxar minha tabela para cá e vamos começar a preencher, né? Então ponto 1, X0. Eu sempre vou cortar o 0 com esse traço para não confundir com O, tá? E Z0 também, ok? Muito bem, vamos lá. Vamos ver agora o nosso ponto 2, ó. O nosso ponto 2, o que eu tenho aqui? No meu sistema de coordenadas eu tenho que esse ponto em relação ao x, eu agora tenho um ponto aqui, ó, que o diâmetro é de 20 milímetros, tá certo? Então eu já sei que o meu x é 20. E o z? Esse ponto aqui, em relação a z, coincide com esse ponto aqui. Então o meu z continua sendo 0. Então vamos para a nossa tabela. De novo, né? Então vamos lá. Ponto 2, x 20, z 0. Muito bem. Vamos agora para o nosso ponto 3, né? Então, o nosso ponto 3 aqui, ó, veja bem, nosso sistema de coordenada, o que está à direita é positivo para o eixo do Z
e o que está à esquerda é negativo. Então aqui o que eu vou ter? Aqui nesse ponto 3, o meu diâmetro vai ser 40. E minha coordenada está à esquerda do zero peça, portanto vai ser negativa. E o valor dela é de 10. Ok? Então vamos de novo para a nossa tabelinha aqui, ó. Puxar a nossa tabela aqui, que o nosso quadro é pequeno. Vamos lá. Então, olhando aqui, né? Ali, ó. X, diâmetro 40. Z menos Z menos 10. Muito bem. Ponto 3. Vamos ver agora o nosso ponto 4, né? Se a minha ferramenta tivesse aqui, eu queria mandar minha ferramenta para esse ponto aqui, ó. Tá? Então aqui, ponto 4, o diâmetro continuou o mesmo, 40. E o Z agora vai ser quanto? 10, que tem aqui, eu começo a contar sempre do zero peça. 10 com mais 90. Então, o Z da posição 4 vai ser menos 100. Vamos colocar lá na nossa tabela, né? Ponto 4, X 40, e Z menos 100. Muito bem. Vamos em frente, né? Vamos ver agora o nosso ponto 5. Então, eu estou aqui no ponto 5, o meu Z continua negativo, né? A gente já viu na aula passada que o Z dentro da peça, desde que você escolha o G54 na face, ele sempre vai ser negativo, né? Então, vamos lá, ponto 5, diâmetro. O diâmetro aqui do ponto 5 é 60. E o Z vai ser o quê? 10 mais 90, 100, com mais 10 aqui, menos 110, né? Vamos preencher a nossa tabela. X, diâmetro 60. E Z menos 110. Ok? Vamos agora para o ponto 6, né? Então, aqui no ponto 6, ó, eu saí do ponto 5 para o ponto 6 e não variei o diâmetro. Então, o diâmetro aqui continua 60, portanto, o X, diâmetro, vai ser 60. E o Z vai ser quanto? 10 mais 90, 100, com 10, 110, com 30, menos 140. Então, vamos lá para a nossa tabela. Então, vai ser aqui 60, né? E menos 140. Muito bem. Vamos agora para o ponto 7, né? O ponto 7, veja que o meu diâmetro aqui aumentou de 60 para 100. O ponto 7 está aqui, né? Então, o meu diâmetro aqui, o meu X, o valor de X vai ser 100. E o valor de Z vai ser 10 com 90, 100, 110, 140 com 20, menos 160. Z menos 160. Então, vamos lá, nossa tabelinha aqui. Então, aqui vai ser 100, diâmetro 100 e menos
160 no meu eixo Z, ok? Então aqui já estamos quase no final, vamos somente ver o ponto 8, né? Então o ponto 8 aqui, vamos ver. O diâmetro aqui é 100, o diâmetro do ponto 8 também é 100. Então continua aqui 100, nesse ponto aqui eu já tinha menos 160, né? 10 com 90, 100, 110, 140, 160, 160 com 40 é 200, né? Muito bem, então vamos lá. No caso aqui, x 100 z menos menos 200. Muito bem. Então, só recapitulando rapidamente, o nosso sistema de coordenadas absolutas, né, o G90, né, o que a gente vai usar mais, tá? Ele leva em consideração o quê? Que colocado zero peça na face da peça, o x, né, a função de posição x, será sempre o diâmetro no ponto que você deseja, tá? E a função de posição z será sempre, dentro da peça, será sempre negativa, né? E você vai contar ela sempre do zero peça, tá certo? Você não vai contar de outro ponto. Sempre G90 você começa a contar do zero peça, ok? Muito bem, terminamos a nossa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima aula.